Nós já estamos caminhando para o final, já estamos na última parte do Sermão do Monte. Hoje nós vamos ler e refletir sobre os versos 7 a 12. Então, Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças por estarmos, ó Deus, reunidos para prestar culto ao Senhor. Nossas vidas, ó Deus, estão diante de Ti. Nosso coração, ó Pai, está aqui à Tua disposição para que o Senhor opere sobrenaturalmente na vida de cada um de nós, por meio do Teu Espírito. Senhor, que a Tua palavra lida e que agora será exposta, venha, ó Deus, nos ensinar, nos confrontar, venha nos consolar, nos advertir, enfim, que essa Tua palavra opere dentro dos nossos corações e nós sejamos transformados pela Tua palavra, para que possamos, ó Deus, agir de acordo com a Tua vontade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, se você já leu, e certamente você já leu o Sermão do Monte, ou já até mesmo ouviu mensagens com base nesse texto, provavelmente o tema foi sobre oração. Por quê? Porque é um texto clássico sobre oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate abrir-se-lhe-á. E aí Jesus fala, se você que é mau, se um filho te pedir algo que é bom, você vai dar o que é bom, quanto mais Deus dá coisas boas a quem lhe pede, né? Então, basicamente, o tema é oração. Só que se a gente pegar esse texto isoladamente, nós vamos compreender que é sobre oração, mas se nós compreendermos à luz do que antecedeu e do que vem na sequência, o versículo 12, por exemplo, que já parece que está completamente desconectado do versículo 11 desde o versículo 7, então a gente vai perceber que, na verdade, o tema maior, o assunto maior não é a oração. Jesus não vem falando sobre oração. É claro que a gente pode ter reflexões muito profundas e importantes sobre oração com base nesse texto. Mas o tema do qual Jesus está tratando não é sobre oração. Quando foi que ele falou sobre oração? Lá no capítulo 6, versículo 5 em diante, ele vai falar sobre oração até o versículo 15. Lá ele falou sobre oração, inclusive foi quando ele ensinou um modelo de oração, né? Mas aqui não. Jesus está falando sobre o amor, embora a palavra amor não apareça. Jesus está falando sobre amor. Mas como assim, né? Já que a gente lê um texto que na sua maior parte fala sobre oração, o fato de Jesus responder positivamente aqueles pedidos que nós fazemos a Ele, por que o tema é sobre amor? Porque Jesus usa a oração como um argumento para fundamentar o ensino que Ele quer trazer. O argumento é o seguinte: assim como vocês recebem do Pai tudo que é bom,
tudo que vocês pedem ao Pai, que é bom, de acordo com a perspectiva dele, ele dá para vocês, assim façam o mesmo pelos homens. Porque aí vocês se tornarão filhos de Deus. Vocês manifestarão que o Pai é de fato o Pai de vocês. Porque ele não dá coisas boas aos que lhe pedem? Pois é, façam vocês o mesmo. Então, Jesus usa a oração como um argumento para nos levar a perceber como nós devemos agir diante de pessoas que são os nossos inimigos. Aliás, o versículo 6, quem se lembra, nós falamos, né, sobre pessoas que se opõem a nós, que são até perigosas. Então eu creio que o resumo desse texto aqui é esse. Assim como nós recebemos do Pai tudo que é bom, nós devemos fazer pelas pessoas o bem que nós gostaríamos para nós, pois é isso que Deus quer de nós. É isso que a conclusão é claríssima. O versículo 12 diz exatamente isso. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então é sobre isso que nós vamos falar. Jesus acabou de ensinar, no versículo 1 a 5 do capítulo 7, que nós não devemos julgar as pessoas de maneira hipócrita. E no versículo 6, nós vimos o ensino de Jesus sobre não entregar ou dispor coisas de Deus a um certo tipo de homens que não são dignos destas coisas. Esses foram os ensinos anteriores, do versículo 1 ao versículo 6. Do versículo 1 ao versículo 5, Jesus nos ensinou que nós não devemos julgar de maneira hipócrita, ou seja, não devemos investigar a vida das pessoas, emitir juízo acerca do que a gente pensa sobre as pessoas, sem que antes façamos em nós mesmos uma autoanálise e apliquemos a nós mesmos a disciplina necessária para corrigir o nosso pecado, né? Por quê? Porque nós não gostaríamos, não é verdade? Quem é que gosta de ser investigado por alguém? De ser tratado por alguém como se esse alguém não percebesse os seus próprios pecados, não estivesse ciente, consciente dos seus pecados e que tratasse também dos seus pecados. Então, é muito desagradável quando nós somos julgados por alguém que não tem uma consciência bem clara dos seus próprios erros. E quando a gente vê isso, a gente meio que vira um espelho, né? E a gente acaba rebatendo e aí vira aquela celeuma que com certeza vocês conhecem. Então, assim como nós não gostamos que alguém faça isso para conosco, nós não devemos fazer isso com os outros. Então, veja, desde o versículo 1 nós vemos esse aspecto da reciprocidade. Do versículo 1 ao 5 tem a reciprocidade aí. Olha só, não julgueis para que não sejam julgados. Versículo 2, com o critério com que julgares, sereis julgados. A medida que vocês usarem para medir os outros, vai ser usado para medir vocês também. Então, como é que você quer ver o argueiro, o cisquinho no olho do outro, sem ver a trave no seu próprio olho? E assim Jesus vai falando, você, se fizer isso, estará sendo um hipócrita. Então, esse princípio da reciprocidade está claramente expresso nesses versículos 1 a 5. Então, constitui-se um ato de amor, uma atitude de amor ao próximo, não o tratar como alguém inferior. Não o tratar como se nós fôssemos os juízes superiores a eles. É um ato de amor. Cuidar da maneira como nós gostaríamos de ser cuidados. Jesus já está ensinando isso desde o versículo 1. É isso que Jesus está ensinando. Aí no versículo 6, Jesus nos ensinou que nós devemos ter cautela com os homens que se voltam contra o Evangelho, que rejeitam as coisas de Deus. E mais do que cautela, né? Ele diz que nós devemos não oferecer a eles o Evangelho, as coisas preciosas, para que eles não se voltem contra nós.
É parte do juízo de Deus quando a igreja, os servos de Deus, negam a pregação do evangelho a alguém ou a um grupo que é descrito dessa forma, como cães e porcos, que rejeitam as coisas de Deus, que não querem saber de Deus. É parte do juízo de Deus quando a igreja se cala com eles. É claro, é o último grau, né, de gravidade realmente, né? Até chegar nesse ponto, muita água tem que rolar nessa ponte, muita tentativa, muitos esforços em se pregar o evangelho. A gente não pode descartar as pessoas logo de cara. Então Jesus ensinou isso no versículo 6. A gente tem que tomar muito cuidado. E na última mensagem que eu preguei, 2 semanas atrás, eu destaquei 3 lições finais, sendo que a última era a seguinte: quando nós identificamos estes que Jesus chama de cães e porcos, nós temos que ter cautela, sim, mas também nós não podemos deixar de amá-los e de orar por eles. Então, como é que a gente trata esse tipo de pessoa? A gente não vai lançar as nossas pérolas. A gente não vai entregar aquilo que é santo na mão deles. Só que então, que atitude a gente vai ter? A gente vai matar? Como infelizmente já teve muitas brigas, até mesmo entre protestantes na Europa, e a Europa, muitos países são muito machucados por conta disso. Quem acompanhou, inclusive, a live com o reverendo Fábio sobre missões na França, né, vai se lembrar sobre a noite de São Bartolomeu e toda aquela coisa. Né? Então, não é essa atitude que os cristãos são chamados a ter com aqueles que negam o evangelho, que rejeitam o evangelho. Não é pegar em armas, como infelizmente já aconteceu no passado. A atitude que nós devemos ter para com eles é esta que Jesus nos ensina do versículo 7 ao 12. Jesus está falando sobre o mesmo assunto do versículo 6. Como é que a gente trata cães e porcos? A gente não entrega as coisas santas, a gente não entrega a nossa vida, a gente não põe na liderança da igreja, a gente não entrega, a gente chega até a negar a pregação do evangelho para eles, em último caso, em última instância. Isso é o que nós não devemos fazer, mas o que nós devemos fazer? Jesus está nos ensinando aqui. Nós devemos tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados. Ou seja, o amor. Está por trás aqui o segundo grande mandamento. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos, ainda que seja esse nosso próximo nosso inimigo declarado. Ou uma pessoa que nos rejeita, que é indiferente a nós, que não quer nada com a gente, ou não quer nada com Deus. Como que nós respondemos a essas pessoas? A gente ama elas e ora por elas. Já que não devemos colocar nossa própria integridade em risco ao pregar insistentemente o evangelho aos rebeldes, devemos orar por eles. Devemos tratá-los como nós gostaríamos de ser tratados. Eu quero ler, se você não quiser abrir, não tem problema, mas eu vou ler aqui Lucas capítulo 6, do versículo 27 ao versículo 36, são palavras de Jesus muito ligadas a isso que está sendo falado aqui no Sermão do Monte neste momento. Versículo 27 diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe a outra, ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, dá ao que te pede. E se alguém levar o que é teu, não briga com ele, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Olha aí, assim fazei-o vós também a eles.
Versículo 32, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, se fizerem isso, vão estar fazendo o que todo mundo faz. Onde está o nosso diferencial? Versículo 35. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem a eles. Emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis o quê? Filhos do Altíssimo. Por quê? Porque o Altíssimo faz assim com a gente. Se a gente age dessa forma, a gente vai estar agindo como Ele age. Por isso diz aqui que nós seremos filhos do Altíssimo. E aí o final, né, daí em diante diz, pois Ele é benigno para com os ingratos e maus. Deus age assim. Deus é benigno com quem é ingrato. Deus é benigno com quem é mau. Versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, estes princípios aqui, que eu acabei de ler em Lucas, na verdade, eles já foram ensinados anteriormente no Sermão do Monte. Quem tem acompanhado desde o início vai se lembrar. Né? Essas palavras que eu acabei de ler de Lucas 6, nós já estudamos várias delas, ou semelhantes a elas, no capítulo 5. Deixa eu ver, 5 ou 6. O capítulo 5 de Mateus. Então, aqui no capítulo 7, ele não está trazendo nada novo. Ele está ratificando, confirmando o que ele já tinha colocado. Ou seja, como nós tratamos os nossos inimigos. Olha aí no capítulo 5, versículo 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E aí ele conclui no versículo 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Então ele está falando sobre o mesmo assunto, como tratar os nossos inimigos. E como tratamos os nossos inimigos, agora vocês já sabem. Aliás, certamente vocês já sabiam, nós os amamos. Nós fazemos o bem a eles. Nós tratamos eles como nós gostaríamos de ser tratados. Nós oramos por eles. Então, a fala de Jesus aqui do versículo 7 ao versículo 11 sobre oração é parte do argumento dele. Está falando, olha como Deus é bom. Olha como Deus cuida bem dos seus filhos. Dá a eles tudo o que eles precisam. Olha. É assim que vocês devem tratar seus inimigos. Jesus está nos ensinando que assim como o Pai nos trata muito bem, atendendo aos nossos pedidos quando nós pedimos o que é bom. E olha, se a gente olhar o contexto todo bíblico, isso vai ficar bem claro. Nós que éramos o quê? Seus inimigos. Nós que fomos reconciliados por sua graça mediante Jesus Cristo. A Bíblia diz que antes de Jesus nos alcançar com a sua graça, nós éramos filhos da ira. Éramos inimigos de Deus. Então, Deus agora nos trata muito bem. Cuida de você e cuida de mim. Assim nós devemos tratar os nossos inimigos. Que foram ilustrados no versículo 6 como cães e porcos que rejeitam o evangelho e representam perigo para nós, os discípulos. Uma segunda coisa, né, a primeira coisa que eu percebo nesses versos 7 a 11 é essa, tratar os inimigos como somos tratados pelo Pai. E a segunda coisa, nós devemos orar pelos inimigos, suplicando o que é bom para eles. Jesus está nos ensinando que não só devemos tratar
os nossos inimigos e os que nos perseguem, como nós somos tratados pelo Pai, mas ele também nos ensina que nós devemos rogar ao Pai o que é bom por eles. Aí, uma pergunta para a gente refletir. Não seria pedir algo bom, não seria bom pedir a Deus que transforme o coração daqueles, entre aspas, cães e porcos que não reconhecem o valor da palavra de Deus, que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, que são perigosos até, podem causar dano à nossa vida? Não seria pedir algo bom se nós pedirmos a Deus, Senhor, transforma esse coração, quebranta esse coração? Não é bom? Jesus está nos ensinando. Quando você pede algo bom, sabe o que Deus faz? Leia aí. Versículo 11. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você não estará pedindo algo bom se você pedir a Deus a conversão dos inimigos? Pedir que quebrante o coração endurecido, que resgate aqueles que estão rebeldes contra Deus? Isso é bom. Isso é muito bom. Orar pela salvação dos ímpios é algo bom. Então, que nós oremos insistentemente, é isso que Jesus está falando, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-vos-á. Está entendendo o contexto do ensino sobre oração? O contexto é esse, não está falando aqui, pede uma qualquer coisa que você precisa que Deus vai te dar. Não, pede algo que Ele queira dar. E o que Deus quer fazer, e a Bíblia inteira mostra isso, Deus quer salvar. Deus quer transformar cães e porcos, como eu e você fomos, em discípulos, em servos, em filhos. Deus quer fazer isso. Ele, portanto, está nos ensinando a fazer isso pelos que nos perseguem. Pelos que nos perseguem. Esse texto, então, está nos ensinando. Nós devemos amar de maneira ativa. Por isso, o tema dessa mensagem, amor ativo. O que queremos para nós, façamos para os outros. Essa é a regra de ouro. Já ouviu esse termo? Regra de ouro? Só que normalmente as pessoas falam sobre a regra de ouro nesses termos. As pessoas falam assim: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Basicamente é essa a regra de ouro que as pessoas falam. Não faça, está na negativa aí, não faça pelas pessoas o que você não gostaria que fizessem com você. Isso está correto mesmo. O que não queremos para nós, de fato, não devemos fazer para com as pessoas. Mas, digamos que é relativamente mais fácil não fazer, deixar de fazer pelos outros o que nós não queremos para nós, do que positivamente fazer pelos outros o que nós queremos para nós. É muito mais difícil. Você fazer o bem para quem não gosta de você é muito difícil. E assim, fazer o bem para quem, tipo assim, tá passando pela rua, você nem conhece, nunca viu e tal, vai lá e faz o bem, moleza, fácil. Agora, fazer o bem para aqueles que são contra nós, que são nossos desafetos, que são inimigos de Deus, é muito complicado. É até fácil também por eles não fazer o que a gente não gostaria que eles fizessem por nós. Mas é difícil fazer por eles. Por isso o tema é amor ativo. É disso que Jesus está falando. Vocês têm que amar ativamente como o Pai ama vocês.
se nós não fizermos pelos outros o que nós não gostaríamos para nós, com isso nós não estaremos expressando amor. No máximo seria um tipo de amor desinteressado. Só não faço por ele o que eu não gostaria para mim. Se é que isso existe, né? Amor desinteressado. O que Jesus está nos ensinando é que nós devemos amar de maneira ativa. Fazendo pelos outros o que nós queremos para nós. Isso é muito mais difícil, mas é também muito poderoso. Muito poderoso. Por quê? O versículo 12 nos diz uma das coisas. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Por quê? Olha o poder de fazer isso. Olha a grande vantagem da gente fazer isso. Porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, se nós fizermos isso, nós estaremos nos alinhando com a vontade de Deus. Com tudo aquilo que Deus manifestou, revelou na sua palavra, na lei e nos profetas. Se nós amarmos desta maneira, nós estaremos, em primeiro lugar, nos alinhando com a vontade de Deus. É exatamente isso que Ele quer que nós façamos. É muito gostoso e fácil amar quem nos ama, como Jesus já argumentou e a gente já falou sobre isso. Cumprimentar os irmãos, cuidar dos irmãos, isso é o básico e temos que fazer sempre, mas é fácil. O difícil é a gente fazer o bem por quem não nos quer bem. E é exatamente isso que vai nos alinhar mais ainda com a vontade de Deus. Segunda coisa, amar ativamente é poderoso porque isso nos torna semelhantes ao próprio Deus. E aí eu volto aqui no texto que a gente leu de Lucas, né? Quando ele diz, ele é benigno até com os ingratos e maus, aliás, antes, né? Fazei o bem e emprestai sem esperar a paga, será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Vocês vão se parecer com Deus se vocês fizerem isto. Ele diz, sede misericordiosos, porque o Pai é misericordioso, então vocês vão estar se assemelhando a Jesus. Olha como isso é poderoso. Fazer pelos nossos inimigos, nossos desafetos, as pessoas que não se interessam, não querem saber de nós, aquilo que nós gostaríamos por nós, é nos alinhar com a vontade de Deus e é nos fazer parecer com o próprio Deus. E a terceira coisa, se nós fizermos isto, nós estaremos servindo ou contribuindo para a conversão dos ímpios a Deus. Acho que foi o Israel que mencionou na oração que se nós manifestarmos essa unidade, esse amor, nós seremos identificados pelas pessoas. Jesus falou isso. Vocês amarem uns aos outros. O exercício do amor é o crachá do crente. Como é que as pessoas vão identificar os filhos de Deus? Quando virem nas suas vidas o amor. Não o amor tribalista, só o jeitinho deles entre eles. Não, o amor pelos inimigos. O amor por pessoas que são indignas desse amor. São três coisas. Se nós amarmos desta maneira, nós estaremos nos alinhando à vontade de Deus, estaremos nos tornando semelhantes ao próprio Deus, porque é isso que Ele faz, e nós estaremos certamente contribuindo para a conversão dos ímpios. E só para mostrar isso no texto bíblico, podemos voltar no capítulo 5, versículo 16, onde Jesus diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Lemos sobre isso domingo passado. O pastor Simei trouxe essa mensagem. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. E se eles virem a luz de Cristo em vocês, através das boas obras, olha o que vai acontecer. Eles virão a glorificar
o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, pode haver transformação no coração dos nossos inimigos a partir do momento que nós fizermos brilhar a luz de Cristo diante dos olhos deles. É muito poderoso amar os nossos inimigos. Então, algumas aplicações para nós. Maridos, não deixem de fazer por suas esposas o que vocês gostariam, melhor dizendo, não só deixem de fazer as coisas pelas suas esposas que vocês não gostariam para vocês, que é o que é mais fácil de fazer, a gente geralmente faz, eu não faço pela minha esposa o que eu não gostaria para mim. Mas não só não façam isso, mas passem a fazer pelas suas esposas o que vocês gostariam que elas fizessem vocês. Da mesma forma, as esposas. Não só deixem de fazer o que vocês não gostariam para vocês, mas passam a fazer pelos seus maridos o que vocês gostariam de receber. Os pais, façam pelos seus filhos o que vocês gostariam de receber deles. Os pais gostam de receber respeito, carinho, amor. Expresse tudo isso pelos seus filhos. Amigos, façam por seus amigos o que vocês gostariam de receber. Já falei muito dos inimigos, né? Falo dos amigos agora. Faça pelo seu amigo. O que você gostaria de receber do seu amigo? Às vezes a gente fala, né? Pô, fulano não me liga, fulano não quer nada comigo. Faça por ele. Vizinhos, você com certeza vive perto de alguém. Faça pelo seu vizinho o que você gostaria de receber como um vizinho. E de modo geral, você gostaria de receber presentes? Presenteie. Você gostaria de receber abraços? Abrace. Você gostaria de receber elogios? Elogie. Você gostaria de receber os sorrisos? Sorria. Você gostaria de receber atenção? Dê atenção. Você gostaria de ser perdoado? Comece a perdoar. Você gostaria de receber conselhos? Está se sentindo perdido? Passe a orientar as pessoas com aquilo que você pode fazer. Você gostaria de ter bons amigos? Seja um bom amigo. Você gostaria de talvez receber um aumento? Quem trabalha, quem faz serviços, gostaria de receber mais? Comece a ser generoso com as pessoas que estão ao seu alcance, os serviços que você solicita das outras pessoas. Comece a ser mais generoso. Você gostaria de ser procurado? Procure alguém. Você gostaria de ser visitado? Visite alguém. Você gostaria de ser reconhecido? Reconheça. Você gostaria de ser favorecido em qualquer situação? Favoreça alguém. Você gostaria de receber carinho? Acaricie. Você gostaria de se sentir admirado? Admire alguém. Você gostaria de ser suprido em suas necessidades? Dê assistência a alguém. Supra as necessidades de alguém. Você gostaria de ser amado? Ame. E o argumento é esse. Deus não te amou primeiro? Quando você era inimigo dele? Deus não te atraiu com amor? Quando você pede o que é bom aos olhos de Deus, Ele não te dá? Deus não cuida tão bem de você? Deus não te ama incondicionalmente, a ponto de mesmo quando você o desonra, Ele continua te amando e até te disciplina. Porque a disciplina de Deus é uma disciplina amorosa que visa a restauração. Ele não te perdoa quando você comete os seus pecados? Sim, para tudo isso. Não tenha dúvida. Pois é. Então seja um filho de Deus
seja semelhante a Ele e faça o mesmo pelos seus inimigos. É isso que Jesus está nos ensinando, do versículo 7 ao versículo 12 do capítulo 7. Então, amemos ao nosso próximo, inclusive os nossos inimigos, como nós mesmos gostaríamos de ser amados. E dessa forma nós estaremos nos alinhando com a vontade de Deus, revelada na Escritura, estaremos nos tornando semelhantes ao próprio Deus e estaremos certamente contribuindo para a conversão dos ímpios, porque é assim que Deus se manifesta nesse mundo, por meio do nosso amor. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo confronto que temos da parte do Senhor por meio dela. Que o Senhor, ó Deus, nos perdoe, Pai, as muitas vezes que negamos o amor, as muitas vezes que nós só deixamos de fazer pelas pessoas o que nós não gostaríamos, mas porque somos egoístas, acabamos não fazendo por elas o que nós gostaríamos de receber. Ó Deus bendito, muda a nossa vida, transforma o nosso coração. Se alguém aqui nesta noite que está presencialmente ou nos assistindo pela internet, ó Deus, ainda não conhece o Teu amor, ainda não reconhece, ó Deus, a Tua paternidade sobre a vida dela, que o Senhor, ó Deus, possa nesta hora desvendar os olhos, abrir o coração dessa pessoa, possa mostrar para ela o quanto o Senhor a ama, quanto o Senhor quer o bem dela, quanto o Senhor quer restaurar a sua vida, e que, ó Deus, essa pessoa se torne discípulo, um filho do Senhor. E se com certeza certamente há no coração de cada um de nós mágoas, rancores, de coisas que fizeram contra nós, ó Pai, que esse amor que o Senhor manifesta por meio do Seu Filho em nossas vidas possa transbordar em nossas vidas. Nós possamos, ó Deus, mesmo em retribuição aquilo, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o Teu reino. O Senhor nos transformou de inimigos em filhos. Nos ajuda, Pai, a viver como Teus filhos, semelhantes a Ti. Como o Senhor agiu conosco, com amor, misericórdia e graça, assim possamos agir uns pelos outros, inclusive com os nossos inimigos. E que haja também, ó Deus, no nosso coração, o empenho por orar por aqueles que são inimigos declarados do Senhor. Às vezes, ó Deus, nós deixamos para lá, nós ignoramos, mas o Senhor nos revela nesta palavra que é a vontade do Senhor que nós oremos, que nós busquemos, que nós insistamos com o Senhor pela transformação da vida dos nossos inimigos e dos inimigos do Senhor. Nós possamos nos engajar nessa missão de orar por aqueles que são Teus inimigos e nos dispor a levar o Teu amor a eles, e que pela Tua graça o Senhor se manifeste a eles e eles sejam transformados. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.